É isso aí, estamos gravando. Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas leituras da obra do Joyce. Nós ainda estamos lendo o Dublinenses. E hoje eu acho que já dá para dizer que a gente passou da metade do livro. Porque nós já estamos no oitavo conto, são 15, né? É, mas aí depois daquela observação que você fez da quantidade de páginas, É, tem esse porém, que tipo, por mais que a gente tenha passado da metade dos contos, olha, a gente não está necessariamente na metade do livro. O que é estranho, mas eu achei interessante um aspecto em relação a isso. Porque isso já dá uma noção. Isso é meio que. Eu tenho a impressão, pelo menos, que isso é meio que padrão na obra do Joyce. Você ter esse. Esse essa. crescente, É. Essa crescente, essa progressividade. Que sempre começa com uma coisa que vai se desenvolver em vários aspectos. Então, tipo, Dublinenses é assim, o retrato do artista quando jovem é assim, o Ulisses é assim, o Finnegan's Wake eu não sei, mas provavelmente ele deve ser assim também. E o que é que Finnegan's acontece? Wake, eu tenho medo até de comprar. É, Porque o povo diz que ninguém entende, ninguém entende. É que um é livro tipo, diz que praticamente ilegível. é ele, e diz que outro que é similar tem mais dois, não de Joyce, mas diz que o jogo da amarelinha é do mesmo O Jogo da time. Amarelinha eu tenho aqui, mas nunca li. Pois Porque é, eu dizem sei que é que do ele é mesmo loucão time. também. E tem um outro, que eu não me lembro agora, mas que é tipo assim, são uns livros que eu nunca nem comprei, tipo, Aí não. é legal porque, tipo, você vê, por exemplo, o... os contos que a gente tá acompanhando aqui bem direitinho. Eles são curtos, e eles vão aumentando. E eles vão aumentando em vários aspectos. Eles vão aumentando, nesse caso, em extensão. Eles vão aumentando também em, tipo assim, grave, da Na temática. complexidade, eu acho, né? Exato, exato. Na complexidade, eles vão ficando mais complexos. E, por Porque exemplo, acompanha outra crescente, que é a idade das personagens. exatamente. Outro aspecto, Do protagonista, acho. além de crescer nesses que eu falei, cresce nesse também, que é a questão do desenvolvimento do personagem, que vai ficando mais tipo assim, dos temas em relação aos personagens, eles vão ficando mais velhos. E isso acontece no retrato do artista quando jovem, claramente. Isso o eixo do livro é esse, é ele ficando mais velho e o livro ficando mais difícil. Então, no O Ulisses Finnegas é o também último, é o último. é por No, isso. no caso, Por isso. não é. Então, e faz todo sentido até nisso também. No Uhum. caso do Ulisses, muita gente fala que, tipo, muita gente diz, Ulisses é um livro difícil, difícil, difícil. Peguei pra ler e não achei essas coisas todas. Aí pegou, abriu o livro, leu o primeiro capítulo, beleza, ok. Leu o Vai. segundo, tudo bem, não tô vendo de nada de ok, nada de outro mundo, não. Leu o terceiro, beleza. Quando chega no quarto, o bicho começa a pegar. E assim, e vai. E vai, e vai, e sobe, E sobe e mesmo. sobe mesmo. E é exatamente isso que acontece. E a gente vê que é um padrão, né? É uma espécie de É. padrão. O que eu acho muito interessante, porque a gente já se sente, começando aqui, quando vier nas outras obras, a gente já vai estar assim mais, né? Mais, Preparado pro mais que tá vindo. preparado. Exato. E esse conto, o conto de hoje, é o oitavo mesmo. Deixa eu só ter certeza aqui. O oitavo conto, ele chama Uma Pequena Nuvem. É um conto um pouquinho maior do que os outros, mas não nada muito assim exorbitante de maior, são só tipo umas 3, 4 páginas a mais. E ele é muito bom, eu gostei bastante. Só dando um resumão antes da gente começar a falar o que foi que a gente achou, o conto ele vai narrar, só para situar, o que a gente vinha falando sobre essa crescente que você tinha falado, aqui a gente tá ali nos 30 e poucos. Então a gente já vinha ali dos contos que estavam saindo da juventude, entrando ali nos 20 e poucos anos, aqui já chegou nos 30. Então isso não é É. regra, pode ser que depois apareça um personagem mais novo, não é regra, mas assim, a tendência Impossível. é essa. E aí ele vai narrar a história desses dois personagens, que eram dois amigos de escola, tiveram aí a sua experiência na escola, estudaram juntos, eles e outros inclusive. E aí,
desde o último encontro até o encontro atual, eles tiveram aí uma, um espaço de 8 anos. E agora eles estão se reencontrando. Tipo assim, é como se fosse aquela reunião do terceirão, sabe? É tipo. Só que são só eles dois. E aí eles vão se reunir pra trocar Adorei a ideia, pra ver, relação. pra ver o que é que cada um tá fazendo, pra falar da vida dos outros colegas e tudo isso. E aí nesse diálogo entre os dois, o Joyce ele vai aproveitar dessa oportunidade para tratar muito bem. O principal disso é essa ideia de você comparar a sua vida com a de outra pessoa, de você ter ali a questão das aparências, porque o cara ele só mostra o que ele quer pro outro, né? Tipo, ele mostra a vida dele maravilhosa, mas nós vemos o conto pelo ponto de vista de um deles e a vida desse cara não tá 100% maravilhosa porque a gente tá vendo a realidade. E aí eles dois têm esse diálogo, é meio que uma disputazinha, né, pra ver ali quem tá mais por cima e tal. E aí o conto tende a se resumir nessa conversa, nessa dinâmicazinha de tipo, tô melhor do que você, eu me dei bem na vida e você não se deu. E tipo, não, mas eu casei, você não casou. Disse, amigo, mas você casou, então o casamento é uma desgraça. E tipo, aí fica nessa disputazinha que se fosse pra ser sincero, os dois estariam brigando. Mas como não é, eles ficam nessa conversinha pra ver quem tá melhor. Isso eu achei massa, e principalmente essa questão da comparação da vida de um com o outro, né? Que é algo que já é próprio do ser humano de fazer, né? Sim. E aí eu acho que toda essa introdução, Jorge, que você traz é muito pertinente. Na verdade, eu acho que ela é fantástica. Por quê? Porque você está trazendo aqui uma relação total com as três referências que eu anotei, que eu até comentei no encontro anterior. A primeira que ele traz é a explicação sobre o título do conto, que é uma referência ao Livro dos Reis. E o Sim. Livro dos Reis é, assim, é Antigo Testamento, né? Livro dos Reis bíblico. Que quando eu tô desde 2009, eu tô lendo a Bíblia. Que massa. Tenho vontade É, de fazer isso. eu leio, eu leio, em tese, eu leio um capítulo por dia. Às vezes eu falho, mas no geral tem funcionado. Aí eu Uhum. comecei pelo Novo Testamento porque era mais fácil, né? Quando eu li o Livro dos Reis, eu fui fazendo, anotando. Por quê? Porque ele faz uma separação entre os dois reinos, o de Judá e o de Israel, só que os nomes dos reis se repetem, tanto no mesmo reino quanto nos reinos divergentes. Né? Então, assim, porque ele tem aquela mania de você homenagear um outro, Sim. e é muito isso, tipo, é sempre alguém, não tinha rede social na época, mas é sempre alguém querendo ser melhor que o outro. Só que ali naquela época, lá do Livro dos Reis, eles. Amiga, é Game of Thrones total, assim, é passando a faca, é sangue, é sangue, suor e lágrimas, assim. Então, essa análise que você traz de. Eles parecem amigos, parecem não, são amigos se reencontrando, mas na verdade, um querendo passar melhor que o outro, Uhum. é muito. É histórico, é a história do ser humano, É, né? E mais exato. uma É da vez, natureza do ser humano. é da natureza do ser humano. E essa referência bíblica, mais uma vez, reforça aquilo que a gente discute em todos os contos, né? O Sim, quanto total. o, o, o aspecto religioso pesa para Joyce. E aí, complementando as duas outras referências que ele traz nesse conto, ele faz uma referência a Charles Dickens, Uhum. né? Acho que na página 85, que ele traz uma frase de um romance chamado Amigo Comum, tem Sim. na nota de rodapé, e Charles Dickens até aqui é o meu inglês preferido. E Dickens essencialmente, eu diria que ele é um retratista do ser humano, né? Ele trabalha a alma humana, ele faz Que massa. análise da sociedade pelo ser humano, né? A leitura de uma maneira que é muito sensível.
E a outra referência que ele traz é Lord Byron, Sim, que eu fiquei, né? Que fiquei ele muito fascinado. pois Porque, é, só um parênteses, uma mas das cenas que eu mais gosto no retrato do artista quando jovem tem essa relação com Lord a Byron. mesma referência, É, com Lord pois é, Byron também. Então acho que deve ser uma presença muito forte pro Joyce, sabe? Porque, né? para repetir, com certeza. Acho que entra no mesmo time das questões religiosas. E aí, de Byron, eu tenho que admitir para você o seguinte: eu não tenho que ir para poesia. Eu preciso aprender a ler poesia, porque as minhas incursões não foram felizes. Eu nunca li Byron. Então, Tipo, uma coisinha ou outra não, mas assim. não, eu não tenho. Eu acho que eu comecei errado. Eu li pouquíssimas coisas de poesia. Mas aí você vê, né? No começo dos nossos encontros com dublinenses, eu disse: não, eu não funciono com contos, né? E veja que, assim, eu tô simplesmente amando, mas aí eu acho que é muito da Legal. experiência, né? Tá sendo uma experiência riquíssima poder acompanhar esse crescente. Sim. E eu acho que um dos erros que eu cometi lendo contos era tentar ler tudo de uma vez, Ah, já fiz isso também. né? Como romance, né? De emendar, não, é um tipo de conteúdo que aí, graças à sua super iniciativa, que eu vou lhe agradecer Que sempre, massa. é isso, é de você ler, você degustar, você entender, de buscar as referências. Então, talvez a minha experiência com poesia seja muito isso. Eu Sim. comecei com. Aí eu fui ler um livro de. Sei lá, esqueci o nome do nome agora. Mas era um modernista. Aí, modernista, eu junto a forma com conteúdo. E aí eu tentava entender a forma, eu entendi o que foi péssimo. Então aí eu Uhum. desisti, senão não entendo não. Então, assim, as três referências. E aí, quando ele traz a poesia, e Byron, que pelo que os entendidos, né? Aí você pode me corrigir, Kizzy, ele era muito intenso, né? Eu acho que se junta tanto ao Livro dos Reis quanto a Dickens, porque os dois são dois livros, dois textos que também são muito intensos sobre a natureza humana, Sim, total. que é o É. que Joyce traz nesse conto, como você bem colocou. Eu achei massa essa questão das referências, porque, especificamente em relação ao Byron, uma das coisas que sustenta esse conto são a diferença de personalidade entre os dois caras, né? Ou pelo menos a diferença de personalidade que chega na gente, né? Então, tipo, Que aparenta. exato. E eu achei massa você ter dito o negócio das redes sociais, porque eu tava pensando nisso todo o tempo que eu tava lendo. Tipo, imagina esse conto na época do Instagram, assim. Tipo, isso era outra coisa, assim. Era outra realidade. Maria. Então, é muito. Esse conto, eu acho que ele é perfeito para fazer esse tipo de análise. Tipo assim, da questão das redes sociais e tudo. Porque você vê que o cara, ele chega assim, tipo, muito por cima. Tipo, eu sou o cara, eu não faço essas coisas. Teve uma hora que eu tava lendo e já tava dando raiva dos termos que ele usava, assim. Eu até grifei aqui pra gente dar uma olhada. Que ó, deixa eu ver. É, Você tá falhando, peraí. Voltou. voltou? 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 Tá dando pra ouvir? Voltou. Voltou. Tá. Aí tem uma parte que ele fala assim: estou feliz pra Dedéu. Isso eu posso te dizer, de voltar aqui pra terrinha. Aí mais pra frente ele fala: nossa querida Dublin imunda. Aí mais pra frente ele vai falar algo do tipo assim, cadê? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Tem pelo menos outra vez que ele fala algo desse tipo. De tipo assim, é como se ele tá falando bem, mas é com um desdém, assim, com Mas. uma Mas tem coisa. sempre um mas. Exato, exato. É tipo assim, nossa, eu tô tão alegre de estar aqui nessa cidade desgracenta que não tem nada que preste. É tipo assim, totalmente contraditório. Totalmente contraditório. O que já é algo que diz da personalidade dele, de que provavelmente é um cara super de aparência, né? Então é Sim. muito esquisito. Eu tento olhar pelo ponto de vista do outro cara e devia dar um abuso tão grande de escutar esse cara falando. Meu Deus, como deve ser chato essa criatura. E Pode tipo, crer. nossa, Eu criatura marquei essa chata. mesma passagem que você marcou da Dublin imunda.
Ainda notei assim, George sabia das coisas, porque ele fala, o que é, senhor? Porque ele tá falando, inclusive, da imprensa, né? Sim. Sim, sim. Peraí, que ele diz assim, só antes de falar desse trecho, logo no início, ele traz, quando ele fala que ele tá sentado à mesa do... Isso é ciúme. É. O que é? É que ele tá sentado na mesa na página 83, que ele diz assim, sentado à sua mesa no King's. Aí no final do parágrafo ele fala que ele tá, tipo, tá esperando lá o menino. Rapaz, ele tá roubando os travesseiros. Eu vou fingir que eu não tô vendo. Ele tira a fronha do travesseiro. De raiva. Ele tá esperando o amigo, aí no final ele diz assim. E ele ficava olhando a cena e pensando na vida. E como sempre acontecia quando pensava na vida, ficou triste. Uma suave melancolia que tomou conta dele. Sentia o quanto era inútil lutar contra o destino, sendo este o fardo de sabedoria que os séculos lhe haviam legado. Eu Ou pensei seja, ele também nessa parte. pois é, ele já, exatamente o que você colocou, ele já estava ruim, mas jamais. Aí quando ele vai falar, o outro lá vai falar da Dublin imunda, né? Ele vem falando da imprensa, eu anotei isso, né? Que Joyce sabia das coisas, ele acaba com o sujeito. Ele disse, essa vida de imprensa, sempre correndo sem parar, procurando uma notícia, às vezes sem achar. E aí precisa sempre de uma coisa nova no texto. Né? Dando-se as provas, os impressores, resumo do meu dia. Foram uns dias. E aí ele esculhamba e diz, estou feliz para Dedéu. Como Exato. assim, senhor? Totalmente Você está contraditório. dizendo que a sua vida é um lixo. E tá Você está dizendo que feliz? a sua vida é um lixo. E a culpa é de Dublin, que aí eu acho que quando ele fala que Dublin é imunda, ele está se referindo muito a ele, a vida dele. Né? A Então, experiência dele, né? O ponto de vista dele, total. É esquisito e você porque assim, foi muito feliz. é muito massa porque assim, ele já de cara você já vê que ele é essa pessoa que se coloca como alguém forte, né? Como alguém muito de uma imposição assim, de uma personalidade muito forte, em relação ao outro cara que é o Sim. contrário, que é o cara sensível, que é metido Uhum. a melancólico, e quer escrever poesia e tudo mais. E o outro não, o outro é um mulherengo, é o cara que conhece as loucuras de Berlim, de Paris, eu já vivi muita coisa. Eu não quero Conhecido do mundo. conhecido do mundo. Então você tem essa questão de tipo de o cara ser, vamos dizer assim, ter uma experiência e ser forte. E o outro cara que é, entre aspas, interiorano, que não é interior, E mas é tipo assim, sensível. e sensível ser o fraco. Isso só chega na gente por É. causa dessa dinâmica de aparência e realidade. Porque a gente fica muito evidente aqui que se a gente vê a vida desse cara do jeito que ela realmente é, a coisa vai mudar Ele totalmente. é vazio. Exato. Totalmente. Ele é vazio. Né? E aí, até 10 páginas depois, lá da melancolia, ele volta, né, com a história do... Porque é muito louco. Assim, eu me identifiquei demais com isso, porque eu acho que eu tenho um pouco dos dois. Não sei se só eu, mas eu tenho um pouco dos dois porque eu sou jornalista, mas eu também sou professora. Eu saí do jornalismo para me dedicar só à docência Que massa. e voltei para o jornalismo. E uma das coisas que eu não tinha a menor saudade do jornalismo era justamente essa coisa, porque é bem isso, Jorge. Tipo assim, é o povo que tá no meio do mundo, lelê, e lá, mas assim, é todo mundo infeliz, entendeu? Todo mundo liso, Aham. todo mundo, mas assim, mas você tá dentro, você faz o jogo do poder, você faz parte do jogo do poder, mas assim, é todo mundo assim, Uhum. sabe? E a vida de professor. E aí, assim, bem a minha. Tipo, eu saí dessa vida para dar aula no Parque dos Coqueiros. E aí eu era bem feliz lá. Eu saí porque, enfim, para tentar não, para terminar o doutorado e acabei voltando para essa vida, enfim. É outra, mas o povo olhava para mim e dizia assim: "Mas porque você vai estar lidando com as pessoas mais importantes?" E eu olhava e dizia assim: "Vocês acham que se isso fosse importante para mim, eu ia ter saído para dar aula no Parque dos Coqueiros, minha gente?" Uhum. Sabe? Porque é muito isso. Até nessa 93 ele fala assim:
Que aí traz essa dualidade entre os dois, né? Ele diz, no finalzinho mesmo, Gallagher era inferior a ele em Sim. nascimento e educação. Tinha Eu certeza grifei de isso que aí podia também. fazer. Pois é, sintonia total. Tinha certeza de que podia fazer coisa melhor do que seu amigo tinha feito até hoje, ou do que poderia fazer a vida toda. Coisa mais elevada que o mero jornalismo de mau gosto, desde que tivesse uma chance. Ou seja, ele faz aquilo que dá. É, Ele não cria as próprias oportunidades. Aí, por que eu fiz um paralelo com a minha vida? Porque o jornalista é tudo assim. Assim, a regra é essa. E eu saí porque eu quis. aham, E eu fiz a minha escolha de ir para a sala de aula onde eu sou feliz também. uhum. Mas eu também sou feliz no jornalismo. É uma Vocês um outra pouco forma. dos dois, né? Eu sou feliz no jornalismo porque eu vejo um caminho também muito importante de educação, se feito como deve ser feito. Uhum. O problema é que a maioria não quer fazer o que deve ser feito, que é aquela outra passagem que eu falei que Joyce sabia das coisas. Então, tem muita gente que inventa coisas. Tem. E são os infelizes que botam a culpa no trabalho, que estão Aham. fazendo aquilo porque não tem outra opção, estão fazendo porque é o que deu, como ele bem diz aqui, né? Tipo, porque foi o que deu. E não é por escolha, Tô sabe? entendendo. Eu acho que é Então, tipo. é muito sensível. Ele tem essa sensibilidade por um lado, por outro, justamente por ter essa sensibilidade, é como se ele fosse assim um pouco meio ressentido, né? Porque, tipo, aí nossa, se Porque era a aquela. vivência dele também, né? Exato, eles partiram do mesmo ponto, então ele poderia ter chegado nesse outro lugar, só que ele não tem a sacada de perceber que esse cara tá entregando pra ele uma versão da vida dele, que é feita para que ele Exatamente. compare com a sua própria e veja quão miserável a sua própria é. Só que se o cara de lá fizer o mesmo movimento em relação a ele, vai dar no mesmo. Porque ele vai ter as Exato. mesmas queixas. Se ele tirar essa máscara tipo de ser o cara mais fodão de todos, ele vai dar no mesmo. Vai tipo, vai dar nessa mesma nessa mesma insatisfação. Participação especial. É, Exato. E aí, ao mesmo tempo, tem o lance do próprio Joyce ter também trabalhado como jornalista, né? sim, isso é legal, porque tem muito essa presença também. É. E aí eu posso lhe dizer que, tipo, se a gente fizer uma comparação com outro jornalista, que também é muito ressentido com o jornalista, que é Balzac, Sim, você vê que assim, as reclamações são as mesmas do que eu estou lhe dizendo hoje. São as mesmas. aham, Né? Então, assim, você está ali no jogo do poder, mas você não é o poder. Apesar aham, de você fazer parte do poder. E aí, em menor ou maior grau, pode ser em Dublin, pode ser em Berlim, pode ser em Paris, pode ser em qualquer lugar. é, Né? E aí, ou você faz as suas escolhas para fazer aquilo que você acredita, ou você vai levando. Vai é. levando. E tem essa questão das cidades, é legal porque em outros contos você já vê isso, essa paisagem urbana, né? Isso tá em Sim, todo canto. Isso dialoga com essa melancolia do cara, que eu achei muito legal. com certeza. E dialoga também com o que você mencionou do crescente. Hum, Porque eu acho que quando ele sai, tipo, se ele parte ele traz uma. Você até ficou meio assim em chamar interiorano, o que ficou em Dublin, mas se a gente pensar que nessa coisa do crescente, a pessoa que sai pelos outros países, é quem tem as experiências de mundo, realmente Dublin é tipo o interior. é, Fiquei em Natal, não fui para São Paulo, não fui para o Rio, não fui para não sei aonde. Natal é a capital, é a cidade mais importante do estado, mas não é São Paulo. aham, é Mas verdade. me dá uma noção maior. Então e aí ao mesmo tempo que dá uma noção maior, ele mostra, trazendo a referência do livro dos reis, que não importa se você está em Dublin, em Berlim, em Paris ou em qualquer canto. E nem se ela é no Antigo Testamento, que o ser humano é o mesmo, com as É, mesmas dualidades. e Isso essa é é incrível. muito massa. É muito massa. E tipo, e fica essa dinâmica de Dublin como interior, porque ele tem a comparação com Londres. Sim. E tem toda essa questão É, de Joyce com a Inglaterra, né? Você vê que o cara usa uma gravata laranja.
Que tem toda essa Pois questão pra é, irritar as questões mesmo. tão simbólicas. Todo um simbolismo para irritar. E aí você vê aqui, eu acho E bonita esse essa negócio do passagem. laranja tem muito a ver com. Calhou bem com a nossa véspera de 7 de setembro, né? Sim, é. Vamos ver. Acho que travou. Ups, Travou um pouco. Não, vamos voltou. vestir. Voltou. Voltou? Vamos vestir amarelo? Né? É a mesma coisa do vestir laranja. Pode E eu tô crer. usando Aí os post-it tudo laranja, em homenagem. eu vi essa passagem aqui, eu achei muito legal, que ele fala dessa paisagem que foi você já citou, mas é só um pouquinho Qual? antes. Essa do ficar olhando a cena, que ele fala, achei muito bonita essa passagem, na 83, que ele diz: espargia uma chuva de generoso pó dourado por sobre as enfermeiras desarrumadas e os velhos decrépitos que cochilavam nos bancos. Reluzia em todas as figuras móveis, nas crianças que corriam gritando pelas trilhas de pedrinhas e em todos que atravessavam os jardins. Ele ficava olhando a cena e pensando na vida. E como sempre acontecia quando pensava na vida, ficou triste. Uma suave melancolia tomou conta dele. Sentia o quanto era inútil lutar contra o destino. É muito massa essa cena. Porque, tipo, E, a, isso e, a, é da e natureza aí dele, né? ele termina. Acho que a ideia do que a gente tá conversando, além dessa delicadeza. A primeira frase do capítulo seguinte: lembrou-se dos livros de poesia nas suas prateleiras em casa. Exato, exato. Né? Que dialoga E, totalmente. e é porque quem fica percebe. Travou. Travou? Travou. Mas eu tô lhe escutando. Pronto, voltou. Voltou? Tá ouvindo o choro? Tô... Tadinho. Menino, você não sabe se chora, se late. Que dentro. Eu acho que tem um lance de que quem fica percebe muito mais os detalhes do que quem sai. Uhum. Né? Porque então a melancolia acho que acaba ganhando força nesse sentido, né? Porque você não tem que ir para lugar nenhum, você tá ali vivenciando os detalhes do cotidiano, Eu gosto. né? E aí É, ele tá esperando o outro chegar. eu gosto que ele tá esperando o outro chegar num local que é um local assim meio que de rico, né? É um local que ele nunca foi, mas que provavelmente o cara Pois é. escolheu, que é pra se amostrar totalmente. Totalmente. Só faltava ele dizer que o local era instagramável, né? Que tem os locais assim pra Quem você nunca tirar passou foto no por uma Instagram. situação como essa, tire a primeira pedra. Não é? Ave Maria. Não é não? É Tipo, total. não, aí você vai encontrar com a pessoa só combina em lugar, tipo, Que não tem nada a sei ver. lá, Que que você não tem quer nada a ir, ver. você quer ir pelo encontro, não é pelo lugar. Aí ele fala assim, na outra página dessa que ele fala sobre o lugar, que é esse Coreless. Ele vai dizer assim, não havia dúvida. Isso é na 85. Não havia dúvida. Se você queria dar certo, tinha que ir embora. Não dava para fazer nada em Dublin. E aí você vê um tanto desse ressentimento de Joyce em relação a Dublin, né? Porque ele fez esse movimento de decidir que Exato. Dublin era uma prisão para ele e ele tinha que ir embora. Isso é o que a gente vai ver lá no Retrato do Artista. É a narrativa do Retrato do Artista é essa. Que é tipo biográfico, né? Totalmente biográfico. Em que ele tá nessa crise de uma treta total com a cidade, com a família, com a religião, com a pátria, com tudo. E ele quer ir embora. E aí, sair de Dublin é isso que a representação de sair de Dublin representa isso. É tipo, não dá pra fazer nada aqui. Só Pois que. é, mas aí você vê o quanto. Você falando que o retrato é muito biográfico, né, autobiográfico, mas para mim, assim, aqui é a história da vida. Esse livro aqui é a história da vida dele. Também, é. Ele, Também. porque essa dualidade, tipo, não, eu só vou conhecer o mundo, só vou ser feliz, eu só vou ser realizado se eu sair daqui. Aí ele volta, né? Tipo, sei lá, ele e o alter ego dele conversando de repente nesse Aham. aqui. Sim. O que foi e o Pode que crer, ficou. totalmente. Porque depois ele volta, né? Totalmente. Eu pensei nisso também, que seriam duas formas dele próprio, né? Dele próprio se mostrar. Isso, se eu não me engano, isso já aconteceu, não já outras vezes. Outro conto.
a gente comentou algo desse tipo, de que tipo aqui seriam versões Eu do acho que eu próprio perdi Joyce, essa. seriam Sim, versões do próprio Joyce, né? Tipo, eu das acho que foi experiências em dele. algum dos contos dos primeiros que tinha a ver com o padre, porque Sim, tinha aquela ideia de que Joyce pensou na possibilidade de ser padre, mas não foi. E ali era o que teria acontecido se ele tivesse sido. Então, tipo, sim. é como se ele tivesse fazendo essa reflexão. Tipo, ó, se eu tivesse ido por esse caminho, eu chegaria Ia nesse dar ponto ruim. aqui. É, não ia dar certo, porque o Ia... padre deu totalmente errado a vida dele. Não, os padres que aparecem aqui são tudo torto. É, eu São acho que tudo ele já, torto. acho que ele já tinha essa noção, Com que certeza. não ia dar certo de jeito nenhum. Eu acho que. Teve uma coisa que eu fiquei nesse aqui, e que de repente é ele com ele mesmo, né? Sim, Quem saiu, quem foi para Londres, quem foi conhecer o mundo e sim. quem ficou, É, né? é, Tipo, porque ele é, Ele saiu de pode, Dublin, mas Dublin não saiu dele, né? Tipo, todas as histórias dele são sobre Dublin. Tudo ocorre em Dublin, acontece em Dublin, sobre Dublin, apesar de ser escrito por toda a Europa. Tipo, ele escreveu Ulisses olha, em 3 cidades. eu vou lhe dizer de novo da minha experiência, o quanto ele fala das experiências humanas. Sim. Quando eu deixei o jornalismo, eu vivenciei 10 anos única e exclusivamente de jornalismo, mas eu sempre Uhum. continuei estudando. E aí eu comecei a dar aula porque, enfim, aconteceu. E aí um dia a docência tomou um canto maior e aí eu saí do jornal, saí dessa vida. E aí o que, que eu quis fazer? Eu quis fazer tipo Joyce, ele quis tirar Dublin da vida dele, mas Dublin estava nele. E eu quis tirar o jornalismo da minha vida, mas o jornalismo está em mim. Que Então a massa. professora que eu me tornei é porque eu tenho um olhar de jornalista. Então os meus colegas professores, que são exclusivamente acadêmicos, eles não têm o meu olhar, Uhum. como eu também não tenho o deles. Uhum. E aí, quando eu entendi isso, aí foi o pulo do gato, porque eu me apropriei das duas coisas. Mas Massa. assim, isso demorou alguns anos. Mas a questão dos contextos, o olhar jornalístico, o ver o que está atrás, aquele negócio que. É isso, sabe? Tipo, ele percebeu qual é a minha relação com aquilo. Ele percebeu que ele sai, mas que, como você bem colocou, Dublin tá nele. As experiências que ele vive, a melancolia de querer ver, de ver os detalhes, de conhecer a pedrinha, de não sei o quê. É uma coisa que quem não tá lá não conhece. E Sim. mesmo que ele conheça o que tá em Paris, em Berlim, não sei aonde, ele vai olhar para a pedrinha de Paris, de Berlim, diferente. Sim. É como se tipo assim, as duas pessoas, como você falou, o que saiu e o que ficou é ele. Exato. Porque a literatura dele é sobre isso. E, no entanto, ele não tá lá. É Eu tô começando a complexo achar isso. que esses escritos dele, Jorge, são puramente psicanalíticos. Era uma forma de se Ele, entender, talvez, sei lá. ele, ele é. Será que ele leu Freud, hein? Eu sei que. Eu não sei de se é certeza isso. Por Qual isso é que o eu ano de não. publicação disso? 24. Não. 14. 14. Dublinenses é de Tá. 14. O que é que acontece? Eu sei que a filha do Joyce, a Lucia Joyce, ela era uma dançarina. Ela sofria de esquizofrenia. E ela foi tratada Hum, diretamente pelo Jung. vixe. Ela foi Pois tratada é. pelo Jung. E não sei se. Só que aí eu já li em algum canto, e eu não sei de certeza, isso é meio fofoca literária, que tipo, ele era meio pé atrás, assim, sabe? Com a psicanálise, ele Ah, mas naquela época todo É, mundo. Hoje fazia ainda é, sentido ser. Aí ele era avalie meio lá. pé atrás, assim, porque, né, convivia aquela. Eu sei até de uma anedota que ele falava, que, mais uma vez, não sei se isso procede, que ele fala que não estava hesitando em tratar a filha dele com o Tweedledee e Tweedledum de Viena, que é É, aqueles carinha do Alice, né? E Alice é é. uma obra que tipo, tem uma presença gigantesca na vida dele. Então, tipo, Ah, é? ele é pirado em Alice, total.
E aí Não sabia. e aí ele tinha essa relação de tipo, olha, os dois médicos, né, o Jung e o Sim. Freud, o Tweedledee e Tweedledum de Viena. Como se, tipo assim, tivesse dizendo, dois viajados, que não sabe nem de onde é que você tá tirando essas coisas, tipo, psicanálise. Ele era meio pé atrás, meio incrédulo. Só que era uma possibilidade, tinha que tratar a filha, né, então, E isso aqui é psicanálise pura, meu total, filho. total. É, Só que, essa, só que aquele negócio, a psicanálise, ela estruturou coisas que já se fazia. sim, e baseada muitas vezes na própria literatura, né, inclusive. Pois é. Então, Essa, mas essa, essa eu, questão hum, dele, a gente pode voltar, mas já adiantando um pouquinho lá pro final, quando o conto vira e a gente começa a ver ele dentro de casa, quando o cara vai embora, isso é muito. Eu tenho a impressão que isso é muito analítico, né? Você vê o cara ali, ele tá. é aqui que tem na última linha. Ele falando de remorso, meu amigo. Sim, Mais psicanalítico do que isso, total. E que ele lágrimas fala, de remorso lhe vieram aos Little olhos. Chandler sentiu um manto de vergonha e se afastou da luz do abajur, né? Que aí ele já tá em casa, né? Vendo Uhum. o filho, né? O tal. Que o menino acordou, aquela coisa toda, né? Aham. E aí ficou ouvindo enquanto o paroxismo dos soluços da criança foi ficando cada vez menor, porque a mãe chegou, né? Aham. E lágrimas de remorso lhe vieram aos olhos. Eu achei essa parte Porque ele incrível. queria ir embora. Esse desgraçado sabe terminar um conto como ninguém. Como é que pode um negócio desse? Pois é. Eu achei E, massa porque, tipo, ele fala. Poucas páginas atrás, ele tá meio que se gabando desse casamento pro amigo dele, né? Tipo, exato. vai dar. Relaxa, vai dar certo quando você encontrar a mulher certa. E aí E aí ele quer ir embora. em casa é um arranca-rabo. Todos os dois se odeiam. E ele Sabe? quer ir Tipo, embora. aham, E ele chora de remorso por querer ir embora. E aí aham, ele vê o menino e depois é um como ele não quer mais, entendeu? total. É Então quase como é muito isso é psicanalítico muito isso. psicanalítico, totalmente. Eu queria levar esse conto para um daqui, analise, né? É, Porque exato, é dá muito massa. demais. Essa questão dele se projetar no cara, de estar perguntando. Olha, duas questões que eu achei muito interessantes. Primeiro, esse interesse dele pela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse interesse esquisito dele sobre a imoralidade de Paris. Achei isso muito, tipo, Mas isso, mas isso tem total sentido com mais uma vez a questão religiosa. sim, Por quê? sim, Por quê? exato. Porque Dublin é toda regrada pelas questões cristãs. É, Então exato. você tem o falso moralismo de Dublin, É como que vem se, desde o primeiro conto da história sim, do padre e tudo que acontece com os envolvidos na igreja, né? E como você bem colocou, a reflexão dele mesmo, a suposta reflexão dele mesmo que daria ruim se ele fosse padre. sim. Então, como Paris é vanguarda, Uhum. né? Ele quer logo saber do Moulin Rouge. É como se fosse assim. É como se, tipo, esse interesse dele é quase como se fosse uma vontade totalmente reprimida ali. Dele querer viver essa. Exatamente. Isso aparece nessa curiosidade sobre Paris, que, que o cara compra totalmente, né? O amigo dele compra isso totalmente, chega, se infla pra falar, não, vou falar de Paris, de Berlim, de não sei o quê. Voltamos às redes sociais. É, aí, e tipo, além disso, outra coisa que é muito sutil, mas que pega isso totalmente em cima, é o Byron. Que tipo assim, Pois é. Byron era o porra louca da história O toda totalmente. pervertido da Exato. vida. E tipo, e ele ter esse interesse especificamente por Byron diz muito disso também. De você ter O escape dele, né? exatamente, essa vontade de escapar, de fugir, de sair de Dublin, que tá no conto anterior também, né? Lembra que Também. o cara tá lá Os... se perguntando se ele vai ficar com a menina mesmo, que engravidou, ou se ele vai Sim. embora. Porque ele quer viver essa vida que o cara, o amigo dele, o Gallagher, supostamente estaria vivendo, né? Eu fiquei O pensando, supostamente é ótimo, eu fiquei né? pensando, será que esse cara não voltou pra Dublin porque tava falido?
E ele tá assim, tipo, inventando história, mas ele voltou porque deu errado lá pra onde ele foi. E ele só tá falando isso pra do it for the gram, sabe? Só pro Instagram mesmo. Com É, certeza. Assim, é uma possibilidade muito real, mas o que ele consegue é o que o Instagram consegue fazer, né? sim. É fazer com que as pessoas se sintam mal pelas É, vidas que têm, totalmente isso. né? E que É assim, depois, se elas sintam remorso por estarem se sentindo mal pela vida que têm. totalmente. Gente do Isso céu, e o cara é um Instagram, assim, antes da antes da van lá elétrica. internet. É tipo o Instagram antes de existir o Instagram. É isso aqui, é uma análise da vida da pessoa dentro da Pois rede é. social. Ele tem o modelo que o cara projetou nele, não é a realidade, é o modelo que o cara projetou nele. Ele pegou esse modelo, comparou com a vida dele, Se achou um zero à esquerda. se achou um zero à esquerda, e a angústia é justamente esse retrocesso de se sentir mal pela vida que tem, que foi ele que criou aquilo ali. E o pior é que, como a gente sabe os dois lados da moeda, Uhum. a gente sabe que esse sentimento que ele tem por ver a vida dele como medíocre é muito injusto Aham. com ele É, mesmo, né? É um sentimento totalmente. injusto com ele mesmo. Totalmente. E eu acho Totalmente que, e eu injusto. acho que quando ele termina, quando Joyce termina o conto com a palavra remorso, Uhum. eu acho que é o que a gente ainda não conseguiu, em termos de sociedade século XXI, na nossa relação com as redes sociais. Porque a gente só quer a grama do vizinho. É, e é A gente ainda totalmente, tá na fase de só querer a grama do vizinho. totalmente. Eu acho assim que tipo ele tem essa sacada de mostrar justamente a angústia do cara desse remorso, apesar dele só entregar que o cara tá com remorso no final. Mas isso ele vem preparando totalmente quando ele mostra as cenas do casamento, né? Sim. Que é tipo essa crise, um casamento em crise. Você vê que ele não tá satisfeito. Ele é triste essa cena dele olhando a foto da esposa, né? E você vê que ele só tá triste em relação a ela porque um dia ele foi 100% feliz. Você vê que tipo Pois aquilo ali é. deu um avanço e deu uma decaída totalmente por causa dessa personalidade dele, que é totalmente severa consigo mesmo. Então, tipo, é triste isso, porque você vê que ele tá num local que ele não queria estar, ou pelo menos ele acha que não queria estar, e aí tem toda aquela angústia do que poderia ter sido. Ah, E não dá se valor que tem, é o e que não dá valor que construiu. tem. Então eu poderia ter tido a mesma trajetória que o Gallagher teve. Provavelmente estaria infeliz, porque eu não Porque é uma vida é vazia. uma vida vazia. E pelo fato do próprio Gallagher projetar essa vida supostamente maravilhosa pra cima dele, a vida dele passa a ser algo outro em relação à vida do Gallagher, que é algo infeliz. Só que ele não enxerga que, tipo, ele tem a esposa, ele tem um casamento, ele tem a filha, ele tem algo que o Gallagher não tem, Não tem. que nem... E aí, assim, os dois poderiam ser felizes. Os dois poderiam. Temos um ciumento. Sim, Temos um ciumento. Os dois poderiam ser felizes sim, se simplesmente realmente aproveitassem o que tem, aproveitasse o né? que tem. Exatamente. É, É tipo... É tipo... Aí volta lá pro início, essa dinâmica dos dois. De tipo assim, se a gente tivesse acesso à vida do Gallagher como de fato. de fato, isso me lembrou um pouco o Great Gatsby. Pois é, O né? Great O cara tem Gatsby. tudo e é infeliz. E é infeliz. E além disso, o que é que acontece? O Great Gatsby, ele é narrado pelo Nick, que é um cara que não tem É, nada a ver, uma terceira pessoa não. ali, ele é o vizinho. É a terceira pessoa depois de ninguém, não tem nada a ver com Exato, a ele não história. tem nada a ver, é só um vizinho, ele tá só ali, de boa. E eu fico pensando, se muita gente lê o Great Gatsby, fica comentando assim, eu já vi muito comentários do tipo, cara, eu detesto a Daisy. Daisy é uma personagem desprezível, não sei o quê. Só que aí é que tá, a gente não vê o ponto de vista de Daisy. Não. Do mesmo jeito que a gente não vê o ponto de vista de Gallagher.
Se nós Não. víssemos o ponto de vista de Gallagher, a gente veria provavelmente uma vida, como você falou, 100% vazia. Que é de Instagram, que é de aparência, que é de mostrar como ele é massa, contando história que só Deus sabe se é verdade, só Deus sabe se procede, que tipo, você não tem como verificar Porque isso. não tinha nem celular pra filmar. Pra saber se Exato, ele foi no Moulin Rouge mesmo. exato. Ele pode muito bem ser um mentiroso, É. totalmente. A Tava própria, a preso numa própria, masmorra a e própria, foi solto. né, a própria conduta profissional dele diz isso, dele ser um cara que, ele enquanto jornalista, a gente fica inventando prova, inventando as coisas, sabe? Exatamente. Tipo, ele pode muito bem refletir na vida dele. Ora, Com certeza, assina embaixo. Não por acaso isso aqui, James Joyce sabe das coisas. E o quanto, gente do céu, é tanta preocupação com o outro. Olha, eu não sei não. Aliás, eu sei sim, você já me confirmou, porque, tipo, psicanálise total. Ele não acreditava, mas é aquele negócio, não acredito, mas, né, não confio, mas também, não, né, não vamos lá desconsidere. pra ver. Porque a própria experiência da escrita, né, você organiza muito os pensamentos, você pensa escrevendo. Sim, E aí eu acho que, como você falou, tipo, essa análise que ele faz sobre os personagens, que aí eu volto, ele tem muito de Dickens realmente, porque a análise, os personagens de Dickens são muito ricos psicologicamente. é um autor que eu não E, conheço, eu tenho que conhecer. por favor, faça esse favor a si mesmo. Eu Tipo, tenho David o Copperfield aqui. David, É, não se assuste com o tamanho. uhum, Você vai se gigantesco. deliciar com esse livro. Não, mas você não sente. Não, assim, é como você ler um conto aqui. Que massa. Eu gosto disso. Eu, não, É eu é gosto da uma. ideia de ler mesmo. Eu queria começar por esse. Grandão mesmo, assim. Olha, não, eu li. Foi o primeiro que eu li? Agora me deu dois, chute. Bom, eu li David Copperfield, li Grandes Esperanças. Agora sim, você pega sempre o lencinho, viu? Aham. É. Ave São Maria. novelas, mas são muito humanas, assim. Você nunca leu o Conto de Natal? Um conto de Natal eu acho que eu li numa disciplina, mas faz Se muito você tempo. não leu, você conhece a história. Mas Uhum. é assim, que esse eu acho que a gente devia ler, a gente, todo mundo, ser humano, devia ler todos os anos, porque aí volta a esse ponto do conto de hoje, né? O quanto a gente esquece de dar valor ao que tem. Sim. E o conto de Natal é isso, né? O cara assim, para mim é o clássico que eu via na infância, que foi interpretado pelo Tio Patinhas, Uhum. que ele visita o Natal, os natais do passado e o do futuro. Uhum. Então, ele tem a oportunidade de ver, e aí se ele decide mudar ou não o do presente, né? Uhum. E é muito isso, porque a gente esquece o que tem agora. A Sim. gente se automatiza, como você falou, é muito triste a cena dele vendo a foto e não sentindo o que ele sentia antes, Sim. Algo que se né? perdeu, né? Se perdeu. Que ele perdeu, foi ele que deixou de valorizar. E aí, quando ele ouve o choro do menino no colo da mãe, que só quer sacar a calma no colo da mãe, ele sente esse remorso porque foi ele que perdeu essa conexão, Você vê que né? E o quanto isso é profundo, ai. é muito triste. E você vê que ele tá ali, ele tá, tipo, querendo ler o livro porque essa angústia dele tá num local que é muito genuíno também. Tipo, dele querer ser poeta e querer escrever e tudo mais. Que é justamente o gatilho pra vida do cara parecer tão massa. Tipo, se eu tivesse aquela vida, eu faria o que eu não tô conseguindo fazer com essa. Só que por outro Será? lado, exato, por outro lado, será? Não dá pra saber. E você tem ali uma coisa que você construiu, que, tipo, poucas páginas atrás estava falando, que, tipo, ah, não, tem ali a família, tem o filho, tem não sei o que e tal. E ele desfaz disso e, no mesmo instante, já volta pra ele com toda a força. É quase como se fosse uma onda, assim. Ele joga a coisa e aquilo volta pra ele com toda a força, com a mesma força que ele enviou. Volta.
no E ressentimento volta o remorso. isso é nossa vida o tempo todo, tipo, tudo, a gente tem controle sobre as coisas? Não, e a pandemia deixou isso muito claro, Total. né? A gente faz escolhas a partir das oportunidades que a vida apresenta, Uhum. né? E aí essa coisa que você falou do escrever e de dar valor ao que tem e de não valorizar o que tem, eu me lembrei de outro livro, filme, que é o Marley e Eu, Marley e eu do que o cara é cachorro. jornalista também. Aham. É, eu não sei se você lembra da história, mas o cara é o jornalista, é ele, o Marley passa a ser personagem das colunas dele, porque o sonho dele era ser aquele repórter de guerra, de Aham. grandes furos e não sei o quê, e ele acaba se tornando um colunista de coisa do cotidiano e o Aham. Marley acaba se tornando um dos personagens. E aí ele tem justamente um amigo. Aí ele casa, tem os filhos, não sei o quê, né? O dono do Marley. E o amigo se transforma naquele jornalista que ele não foi. Hum. E aí sempre que ele encontra e o cara assim pega geral, e aí ele fica olhando assim, e o que pega geral olha para ele e faz: "Mas você tem tudo isso". Aí ele pega o cachorro e o menino para passear na praia para conquistar as meninas, Aham. emprestar. E é isso. E aí não importa se é no Livro dos Reis, se é em Dickens, se é em Byron, Aham. né? Ou se é nas redes Mas- sociais século XXI. É sempre a mesma coisa. A gente não dá valor ao que tem. É, Fim. é muito, é isso, é isso. O conto na real no final é sobre essa dinâmica de Olha, eu se amei comparar. esse. Eu Eu gostei demais, amei. muito massa. Eu, Fiquei eu lhe satisfeito disse isso desde a demais. semana passada. Esse foi, Foi, foi meu preferido. foi, você já vinha empolgada, né, achando que era sobre esse, mas Super, já aí achei. É. conservou pra essa. Foi muito massa. Eu gostei demais dessa E aí leitura. você me deu duas informações que são muito relevantes. Primeiro, que eu não sabia que ele era. Que Joyce era ficcionado por Alice. Alice, sim, tem essa Você presença, né? sabe? Pois é, eu tenho um sonho não, eu tenho um plano que era para 2020, mas a pandemia atrapalhou. Em 2019 foi que eu li o Alice através do espelho. Uhum, E a diagramação do livro é em forma de xadrez. que E massa. até os capítulos, coisas que eu não sabia. Depois eu fui indo atrás das coisas, né, da produção do livro, da lógica. Ele primeiro porque o Lewis Carroll era professor de lógica, né? Uhum, E aí ele levava a lógica pro livro. uhum, E aí, se você se lembrar, o Alice, é porque o Alice que a gente conhece, o básico, é a junção dos dois livros. Mas o Alice através do espelho é uma partida de xadrez. E aí eu quero, desde 2020, aprender a jogar xadrez, porque eu tenho certeza que eu não entendi o livro o suficiente, porque eu não sei jogar xadrez. xadrez é massa, eu gosto. É meta de 2020 atrasada. Aprender a jogar xadrez. Para poder ler a lista através do espelho de novo e entender o Que livro. massa, eu não sabia não, não li os livros. Eu só Deixa, conheço os filmes. eu vou pegar ali o livro para te mostrar. Uhum. A diagramação dele. E a outra coisa é esse. Eu não sabia da filha dele. Da filha dele Do com Tweedledee, Jung. Tweedledum, né? Não. Ela Deixa eu te era, mostrar aqui. ela era dançarina, Lucia, Hum, Lucia não Joyce. sabia, não. E aí ela sofria de esquizofrenia. Olha, lá Ah, vem o meu ajudante. Ajudante, peraí, deixa eu mostrar pro tio aqui. Ó, o livro, ele é todo. Menino, peraí, meu amigo. Aqui não... Participação especial. Aqui é assim. Ó, ele é. Tá vendo que ele é todo assim. E aí, a contracapa, você vê que ele é todo xadrezinho. aham. E aí, cada um deles, aí você tem um é vermelho, um capítulo é vermelho, um capítulo é branco. Um capítulo é Que vermelho, um massa, capítulo é porque são as jogadas. que massa. E a estrutura do livro, da narrativa, ela é ela é guiada pelo Que xadrez. massa, muito massa mesmo. E aí eu me lembro, na época que eu li, foi um pouquinho antes do meu pai adoecer, eu disse,
meu pai jogava xadrez a vida inteira. Eu disse, você precisa ler esse livro para poder me explicar o que foi que eu perdi. Mas, enfim, não deu tempo, porque ele faleceu, mas... E aí, essa relação com o Joyce torna ele ainda mais enlouquecedor pra mim. Né? Massa, com certeza. Massa mesmo, massa mesmo. E eu dou o maior apoio que você faça isso, de aprender, porque eu acho muito legal. Inclusive dessa relação, de toda essa história e todo esse valor que tem, né? Pois, porque assim, eu acho... Sabe uma das coisas que eu acho desse projeto que você criou, Jorge, que eu acho bacana? É da gente aproveitar a jornada, que tem tudo a ver com esse conto. Uhum. Né? O que Joyce está falando? Meu amigo, aproveita o que você tem na jornada, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Então, a gente poder ler assim, com calma, ler um conto por semana, ter essas reflexões que você está propondo e permitindo. Tem muito disso, de eu querer aprender a jogar xadrez para entender o livro. Uhum. Porque não é o livro pelo livro. É o processo, a experiência que conta. Exato, né? É o processo. Assim, eu vou te agradecer sempre por essa experiência. Até porque... eu que fico agradecido demais pra gente estar construindo, né? Construindo. Porque junto. Você tá me... Não só me... Eu não tinha lido Joyce, nada. Uhum. Eu já tinha o plano de ler Ulisses. E aí eu li a Odisseia para poder ler Ulisses. Mas já tem aí... Acho que foi em 2018. Uhum. Enfim, ou 2019, não me lembro agora. E deixei pra lá, porque eu olhava, aí o povo dizia que era muito difícil. Sabe aquele negócio que é muito difícil, você vai deixando, vou ler outra coisa. Uhum. Mas não só o Joyce como uma coisa extremamente agradável e riquíssima, como a minha relação com os contos. Sim. E aí eu acho que outra coisa que também que tá me ajudando muito é essa coisa da leitura da Bíblia. Sim. Que é outra coisa que eu não tenho pressa de acabar. Aí até já me disseram assim, é tão longo assim. Eu fiz você já viu o tamanho da Bíblia? E outra, e tipo, em relação ao próprio Joyce, essas referências enriquecem demais. A questão da Bíblia, essa sacada do Livro dos Reis eu não tinha, por exemplo. Não li, não conheço. E você vê que o que a gente mais encontra é Shakespeare, Bíblia. Tipo, não, Shakespeare é o que tem, assim, em Joyce tá em todo canto. Bíblia, religião, né, cristianismo e tal. E Shakespeare. O cara que traduziu esse aqui e os outros, o Caetano Galindo, ele fala que no Ulisses provavelmente tem mais coisas sobre Shakespeare do que sobre mesmo Homero. Tipo, sério? É tão assim, a primeira cena é uma referência a Hamlet. Tipo, o livro abre com Hamlet. Ele contém uma cena que Shakespeare aparece no livro. Então, tipo, é muito... Tem uma cena que é clássica, que eles estão num bordel, e aí o Leopold Bloom e o Stephen Dedalus, que é o personagem principal do Retrato do Artista Quando Jovem, que reaparece no Ulisses, eles dois estão assim no bordel, e aí tem um espelho, eles dois se levantam, olham no espelho e eles veem Shakespeare. Então, tipo, tem toda essa questão, todo um processo. O livro tem um capítulo inteiro sobre uma conversa que o Stephen teve sobre Hamlet. Então, tipo, tem muito de Shakespeare em Ulisses. Eu tinha vontade de fazer isso também, de ler a Odisseia, de ler essas coisas para ir se preparando para enriquecer. Eu só li a Odisseia. A Odisseia eu não li, eu tenho que ler esse livro ainda. Não, eu não li a Ilíada ainda. Eu só li a Odisseia foi especificamente. E aí, deixa eu te contar aqui que eu tô vendo uma coincidência. Eu li o Livro dos Reis em agosto do ano passado. Vou lhe mostrar aqui. Ó, aqui foi o primeiro Livro dos Reis. Uhum. Aí, tipo, fui fazendo a árvorezinha genealógica pra entender quem era quem. Uhum. E aqui já é o segundo. Uhum. Aí é sempre o de Judá e o de Israel. Né? Aí é com as anotações. Aí os governadores nomeados por quem. Aí os nomes que são repetidos. Mas é um negócio de doido. A coincidência, né? Judá, Israel... Dá em Judá, que passa por José também, né? José do Egito. Depois chega nele, né? Eu sei que assim... eu tenho muita vontade de ler o livro do Thomas Mann, que é gigante e é sobre essa história de José no Egito. Eu só li um de Thomas Mann, que é o menor. O Morto em Veneza? Sim. Pronto, só o único que eu li também. Ele. Foi o único que eu li. E achei riquíssimo. É massa, eu gostei demais. Mas outro que tem que ser lido devagar.
Eu li, eu Ó, a comecei a história ler Montanha Mágica, mas ainda não terminei. Não ficou no sei pé se, da montanha, não né? sei se eu vou continuar de onde eu parei ou se eu vou voltar pro início quando eu for ler, porque faz muito tempo que eu dei uma pausa, então não sei se dá pra voltar não. É. Depende de qual foi sua pausa. Ó, só para você entender aqui, para retomar, no o primeiro dos livros dos reis, o que acontece? A terra toda junta, né? Depois que eles saem do Egito, né, depois que eles fazem. Depois do Êxodo, isso. Uhum. E aí Davi, aí depois de Davi é Salomão, aí depois de Salomão é que tem a cisma, que aí divide, que é no reinado de Roboão, que aí das 12 tribos de Israel, só Judá acompanhou a casa de Davi, que era a original, que era todo mundo junto, nas 12 casas. Aí ficou Judá, quando separou, e aí foi a galera das outras 11 com o para Israel. Uhum. Aí, meu filho, começou. Aí foi Israel, foi que desandou, que foi lá para a história dos bezerros de ouro, lá, Uhum. mas só com Roboão. Aí esculhambou. Esculhambou, que aí vem o rei que era não sei de onde, que repete o nome de não sei quem. Um negócio de maluco, de negócio de maluco. Coisa meio 100 Ou anos de seja, solidão. exato. Tipo assim, é o outro que não li, acredita? Eu 100 li um anos de bocado de solidão coisa. tem essa pegada dos nomes também. Na internet é muito comum de você ver o pessoal fazendo árvore genealógica, porque tipo, José Aureliano aí, José Aureliano dá De... origem a José Arcádio. O filho de José Arcádio chama José Aureliano, que é o nome do avô. Que Ixi, vai ter um filho que chama José Arcádio. E assim tem sempre um com o nome do outro. É bem Vixe Maria. difícil nesse sentido. Aí sempre tem o pessoal que faz árvore genealógica para você ir acompanhando. Mas é um livro fascinante. É muito massa mesmo. Tá esperando. Eu confesso que assim, já tem alguns anos que eu tô na fase dos ingleses. Hum, Mas eu, com certeza, assim, eu gosto muito de Virginia Woolf, mas Dickens, é o favorito. ele pega meu coração, mas pode ir sem medo, assim, você lê assim, deitado na rede, sem medo de ser Que feliz. massa. Ah, Sem medo de ser feliz e lágrimas. Mas eu vou assim, pra David Copperfield, então. o meu é lombada quebrada, muitas marcações, é igual o seu. Lombada. Peraí. Esse negócio de celular é terrível. Lombadinha quebrada, Aham. todas as marcações do Massa. mundo. Massa E mesmo. quando é em cima é porque é a página inteira. Mas pode ir sem medo de ser feliz, porque. Eu. E assim, a- já que o negócio é Shakespeare, faça a lista das obras de Shakespeare. Depois que você terminar, a gente bate. Massa. Massa. As obras de Shakespeare, eu fiz isso com uma amiga que leu depois. Eu disse, ei, quando você for ler, faz a lista aí do Shakespeare que tem aqui, porque sempre passa batido. Aham. Aí, ó, depois a gente pode fazer o projeto Shakespeare. Ei, pode crer. Não, isso é uma realidade. Isso Eu, é uma eu super possibilidade. topo. Eu me ofereço e topo. Né? Era uma possibilidade assim, massa. Tipo, alguém precisa fazer isso. Tipo, a gente tá no meio do furacão aí de Joyce. No meio do furacão ainda não. No meio do No meio, não, a furacão gente não chegou nem no meio do livro. é. Tipo, no meio do Dublinense. Quando chegar no meio do Joyce, aí a gente. Quando tiver, tipo Eu assim, acho. desembarcando, a gente já engata em Shakespeare. Dava certo, viu? Porque você vê que todos esses grandes transpiram Shakespeare. É E a assim. gente lê coisas pontuais, assim, né? É. Eu E só aí tem li outra os coisa mais que batidos mesmo. eu nem li todos os batidos. Eu tenho alguns aqui e nem todos os batidos eu li ainda. Eu li Mas Hamlet, Otelo, eu li na escola. Otelo é bom, viu? Hamlet, Otelo, Macbeth. Acho que foi só esse. Macbeth. Acho que foi só esses três mesmo. Hamlet e Macbeth eu li na escola. Uhum, Então, eu acho que nem considero mais, assim, eu conheço a história, mas eu preciso reler. uhum. Otelo eu li não tem muito tempo. E outro que eu li foi. Como é aquele dos reis? Eu tô só na fase dos reis, né? Mas é que é. Henrique, Ricardo, Não, é Rei que. Lear, Como é? Rei Lear. Rei Lear, exatamente. Que é Esse o eu não pai li. e as 3 filhas. Esse eu não li. É outra coisa que você julga o livro pela capa, sabe? Aham. É tipo, bem isso, assim, de rede social. O pai que julga as filhas, mas depois ele
vai entender quem é quem, né? Na hora do Uhum. sufoco que a gente vê, que a gente descobre quem é quem. Massa. Então, Massa assim, mesmo. e aí tem outra coisa que eu acho que é extremamente importante que você está fazendo nesse projeto, é porque é em ordem cronológica. Hum, Voltando ao início do que você falou sobre esse conto e a referência ao que o livro nos traz, eu gosto muito de conhecer as obras cronologicamente, porque a gente tem essa noção do crescimento do autor, totalmente. da abordagem, é, É como se até, sabe, assim, você vai acompanhando a história mesmo. É como se você estivesse acompanhando as obras sendo publicadas, né? Tipo, elas É, chegaram nessa ordem. É a ordem que é pra ser. Tipo, se você estivesse vivendo a época dele sim. e lesse o primeiro livro e ficar super empolgado, você ia querer o próximo. E quando terminasse, você ia querer o próximo. E assim, você não ia deixar passar uns 4, 5 livros pra ler o próximo, sabe? Então, Pois tipo, é, você ia nessa e aí de. quando você sai de um muito consagrado e volta pro início, parece que, sei lá, fica estranho, né? Uhum. E aí você sabe que até esse negócio da Bíblia, minha intenção é quando o dia que eu terminar o Antigo Testamento, eu vou ler o Novo de novo. Aham. Porque a lógica que eu vou ter no Novo já é diferente, Sim, eu acho mesmo, é né? verdade. E aí eu já tenho isso em mente. Agora, tem uma coisa que eu não percebi isso ainda, foi com Dickens. O cara é muito bom também. Nossa. Então, assim, ele tem. Você fica muito envolvido. Muito envolvido. Você escutou? Eu acho que eu te perguntei, mas você escutou? Não escutou, não. Eu te perguntei no passado. Enquanto passado, se você tinha escutado a história da mulher lá da casa abandonada. Eu acho Tem uma que esse. referência. Não, eu não vi. Eu vi falar sobre o que era, mas eu não escutei. Tem a primeira. Antes de eu escutar o podcast, eu escutei as pessoas comentando que era uma mulher que aparecia com a cara pintada de branco. E em Charles Dickens tem isso. Que E é massa. uma velha, em Grandes Esperanças, não em David Copperfield. Em Grandes Esperanças é uma velha que mora numa casa abandonada e que ela, só que ela não pinta a cara de branca, ela é muito branca, enfim. E aí Uhum. Eu as vi, eu referências, fiquei né? com vontade de ler David Copperfield desde que eu li O Apanhador no Campo de Centeio. Que ele começa o livro tirando onda, né? Tipo, ele começa o livro dizendo, não, isso aqui não vai ser nada parecido Não com. li ainda. É, a primeira coisa que ele diz no livro é isso. Se você quer conhecer minha história, não espere nada David Copperfield. Não espere nada estilo David Copperfield. Porque ele é um adolescente Você chato, né? Então ele não gosta de nada. Então ele já começa tirando onda com o David Copperfield. E eu gostei. pergunta, não, mas não é nem isso. A pergunta que eu faço é: o apanhador do campo de CT, o final é triste? O menino se Ele. dá mal? Não, não Não é nem conta, que. não. Pode contar. Não, Não, não não, li, não, mas ele se não dá é se mal. dar mal, tipo, morrer, algo desse tipo. Não. É mais assim. O adolescente perdido mesmo. É essa sensação de estar perdido na vida, assim. Não, não tem nada trágico, não tem nada, tipo. É, definitivo. Não, é um final melancólico, eu acho. É tipo, ele tem uma questão muito de ser o protótipo do adolescente. Então ele ele tem a vida inteira Que vai pela dar frente, ruim. ele tem a vida dele pela frente, mas aquele momento é dramático. É tipo, Entendi. ele tá mal para Dá todos os ruim. lados. É. Dá ruim. Certo. Em David Copperfield tem tragédia, mas ele não termina na tragédia. Então é Ah, por isso que ele diz que não espere David aham, Copperfield. É entendi. assim, porque você vai sofrer com David Copperfield, Aham, entendeu? Tipo, você vai sofrer. uhum. É inevitável. Mas não só, Mas no final né? ele, Não ele só. tudo se resolve. É, Mais da ou melhor menos. forma possível. Aham. Da melhor forma possível. Mas, assim, é bem realista. Mas é bem sofrência. É Uhum. sofrência mesmo. Só que aí o apanhador, eu acho que ele só sofre, né? Tipo, só dá ruim. Ele é perdido. A sensação que eu tenho é essa, é de um adolescente que tá, não sabe pra onde, tá se descobrindo, tá experimentando as coisas, tá? É a vida crônica de um adolescente mesmo. Eu E gosto, aí eu eu acho vou te massa o livro. dizer, você tá vendo por que que Charles Dickens é tão maravilhoso? Ele tá em Joyce, ele tá. Quem é o autor de O Apanhador do Campo CT? Salinger, J.D. Salinger, Salinger. pronto. Ele tá em todo lugar. Onde foi que eu vi, menino, recentemente? Eu não sei, teve um aí que eu li. Ah, teve um, acho que em Machado de Assis, que o povo conversando numa rodinha
E aí uma mulher reclama, diz que Dickens é chato. Eu, quê? Quê? Sua louca. Aham. Então, assim, ele tá em todas. Então, eu acho que é como Shakespeare. São coisas Total. que a gente precisa ler, porque são referências para todo mundo. É Todo sim. mundo que eu digo, todo mundo que é bom, né? E É para quem isso não é mesmo. E também, né? Porque tipo, quem é não é bom porque tem referência deles, mesmo que não saiba. deixa as coisas mais interessantes, né? Com certeza, deixa, aumenta, amplia. Com certeza. Sim. E aí eu acho que, voltando ao conto, é isso, é a história do processo. De Uhum. você, da gente curtir a jornada. É, Né? total. Eu Totalmente. acho que nenhum dos dois faz Eu isso. gostei muito desse conto. Muito mesmo. Muito mesmo. E eu já tinha lido, eu interessado, eu sempre volto pra essa tecla aqui, tipo, eu já tinha lido todos esses contos, mas faz muito tempo. E eu tô olhando como se fosse, tipo, de primeira, assim, não me lembro das coisas. O Mas próximo, aí, João, ele é um você pouquinho hoje tem menor. uma visão que você não tinha antes, Sim, é verdade. né? É, isso conta mesmo. O Com certeza. próximo, ele chama Duplicatas. Não Pronto. sei do que se Qual, trata, qual desses contos não foi uma duplicata, né? né? Não sei do que se trata, mas eu já tô empolgado para ler também. Não, eu já É, tô eu sei amando, que já tô amando. eu tenho Duplicatas, depois tenho Barro, e depois chega um que eu me lembro bem, que foi um que eu li mais de uma vez, que é esse Um Caso Doloroso. Que Certo. é mais dentre os mais famosinhos assim também. E eu tô gostando muito, tô adorando esse processo, muito massa mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma Esse vez. volta a ser curtinho. É, menorzinho. Tá maior do que alguns, mas menor do que o atual. Vamos fazer a É, fotinha já pra é gente menor. não esquecer? Não sei se você tá Vamos! com o celular, né? Dá certo? Dá. Ah, é só eu vou fazer? Dá certo. Dá. Dá certo, pera aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí. Ei, muito massa, viu? Muito massa mesmo. Eu tô o que Muito, mais muito, também. muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Na última semana, a gente teve aquele negócio Com... do comício, mas dessa vez deu pra aproveitar bem tranquilo. Foi muito massa. Mas Deu. A gente falou de 1 milhão de coisas vai hoje. pro YouTube com comício e tudo. Essa semana eu Não, mas vou, foi essa semana engraçado. eu vou dar um jeito de subir todos os vídeos. Sem Tá desculpa, ótimo. sem conversinha. Aí você avisa, que aí eu vejo os que eu não. Que tiveram 2 que eu não participei. Tudo Mas bem, aí eu vejo beleza. Eu depois. coloco o link lá no grupo da gente. Tá Então a ótimo, gente Jorge. vai Obrigada, ficando por viu? aqui. Eu que Boa agradeço, semana. cara, pra você também. Próxima semana a gente volta com o conto Duplicatas. Não faço ideia sobre o que se trata, mas estou ansioso, porque sempre é assim. Uma pequena nuvem eu também não sabia do que se trata e foi maravilhoso. Foi mesmo. Tchau, então, Bom Elida. feriado. Pra você também. Tchau, até Tchau. mais. Pra nós. Tchau.